Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WSPcast, mas dessa vez aquele formato diferente, bem bacana que a gente teve anteriormente, o debate do WSPcast. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico talvez, algo que traga aí uma discussão no sentido de discutir sobre o assunto e não efetivamente ter uma briga aqui com o meu convidado que eu já vou apresentar, mas trazer realmente uma visão clara dentro de um conceito que acaba afetando as pessoas em todas as áreas, né? Que é protagonismo ou vitimismo. E para isso, mais uma vez, estou aqui com o meu convidado, Rafael Minoro. Valeu aí por aceitar o nosso convite e entrar para esse debate que pretende ser calorado, brincadeiras. Tudo bem, Rafael? Cara, obrigado pela oportunidade, valeu pelo convite e tô curioso. Acho que isso é uma coisa que mexe muito com todo mundo. Pessoas vitimistas, pessoas que são protagonistas da própria história, um culpando o outro. Acho que é legal. É interessante e vocês, quem não assistiu o episódio que eu fiz com o Minoro, assista. Minoro, especialista em neurociência, traz um conceito neurológico, embasamento científico dentro de vários temas aí da vida, principalmente vendas, que é o tema principal aqui do nosso canal. Então vai ser interessante trazer conceitos científicos em relação a esses dois temas. O mais bacana, nós não sabemos quais são as perguntas, a gente vai ler aqui na hora e a gente vai discutindo em relação a isso. Então, vamos para a primeira pergunta. Protagonismo na prática. Rafael, o que significa na prática, aqui no nosso trabalho com vendas, pensando no vendedor, ser protagonista, cara? Caramba, começa assim? Acho que a gente pode entender primeiro o que é protagonismo. Boa. E aí a gente coloca ele aplicado em alguma coisa. Boa, perfeito. Para neurociência, protagonismo é você conseguir agir segundo o seu córtex pré-frontal, segundo a sua razão, segundo o que é a sua vontade genuína. Não tô falando, quando eu digo vontade genuína, eu estou falando o contrário de emoção, que seria sistema límbico. Então, assim, quando eu tomo as minhas decisões baseado na minha razão, no que eu quero para mim a longo prazo, no meu propósito e não nas minhas vontades momentâneas, que seria o sistema límbico de emoção, eu estou tomando as rédeas da minha construção, da minha trilha. Isso seria o protagonismo. Eu não estar sendo influenciado por necessidades de outras pessoas ou aceitar outras necessidades outorgadas de outras pessoas. Então, isso é protagonismo. Em vendas, eu acho que a gente pode pensar em não gastar tanto tempo culpando os outros. Entender que eu tenho esse propósito, a responsabilidade é minha em aprender, a responsabilidade é minha em achar os canais, em testar, em evoluir, em pedir ajuda, em aprender e ser protagonista da minha história dentro de vendas. Pensar sempre nisso, nesse longo prazo, ao invés de ser influenciado ou perder tempo culpando outras pessoas. Muito interessante. Então vocês viram a explicação científica, neurológica do que é ser protagonista. Agora eu vou falar na linguagem das vendas. Ser protagonista é deixar de ser nádegas flácidas, ou seja, o famoso bunda mole. Então, dentro do conceito de vendas, e isso a gente prega bastante aqui, Minoro, na WSP, né, no nosso canal de vendas. Você falou de forma muito inteligente, de forma perfeita aí, nada a discordar disso, mas trazendo uma visão um pouco mais prática do que você falou, né? O vendedor tá culpando o cartão do cliente não ter passado. Cara, tá totalmente fora do controle dele. Isso. O vendedor culpa o WhatsApp que foi bloqueado. Totalmente fora do controle dele. Obviamente a gente tem algumas coisas ali que a gente pode fazer com que a ferramenta não seja bloqueada. Mas ser protagonista dentro do conceito de vendas, dentro do que a gente prega aqui no canal, é efetivamente trabalhar em tudo que está dentro da sua zona de controle para que você possa atingir o seu resultado. E dentro disso, cara, quando o cara entende que ele é protagonista do seu próprio resultado, ou seja, através do resultado atingindo seus sonhos, objetivos, resolvendo seus problemas, ele começa a atuar de forma mais racional, como você disse.
Porque eu não tenho controle se o cartão do cliente vai passar ou não, se o cliente vai comprar ou não, mas eu tenho controle em aplicar minha técnica, fazer volume de contatos, trabalhar de forma efetiva ali, sem distrações, sem ficar perdendo tempo no Instagram ou com qualquer outra coisa que não me leve àquele objetivo. Eu acho que se eu pudesse resumir numa frase aqui, ser protagonista é ter um comportamento condizente com seu objetivo. E isso é uma escolha. Total. Muito bom, vamos para a próxima pergunta. Você viu que eu tô meio Silvio Santos aqui, né? Próxima pergunta, Lombardi. A gente fala muito que resultados são proporcionais ao quanto você assume responsabilidade. Nossa, tá complexo. Vou até repetir pra galera, hein? Ó. A gente fala muito que resultados são proporcionais ao quanto você assume responsabilidade. Até que ponto isso é verdade ou exagero? Acho exagero. Por que exagero? Porque tem muita gente colhendo fruto da responsabilidade que outra pessoa assumiu. Da responsabilidade alheia. Tem muito líder de venda que bota a galera para trabalhar e eles devem assumir responsabilidades, só que o fruto, esses resultados, nem sempre vão para as pessoas que assumiram as responsabilidades. Faz sentido, cara. Faz sentido. Se a gente traz dentro de um conceito mais pessoal, talvez, mais individualizado, a gente pode falar que, de certa forma, não é um exagero, né? Analisando aqui a pergunta novamente, se eu assumo uma responsabilidade, quanto mais responsabilidades eu assumo dentro do meu trabalho, dentro do que eu preciso fazer, mais eu vou ter resultado, né? Então, de certa forma, acho que não. até falando aqui a minha resposta, talvez seja exagero mesmo. Porque a gente pode se ocupar com muitas responsabilidades que não estão relacionadas direto com o resultado. Com o resultado, total sentido. De novo, falta de liderança. É engraçado, né, que ó, eu raciocinando aqui, pensando na minha resposta, eu falei, não faz sentido. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Agora entra a questão do vitimismo, e esse é um assunto, cara, que quando eu vejo uma pessoa, eu tenho empatia com muita coisa. Cara, eu procuro ajudar as pessoas de forma genuína, eu quero gerar resultado, mas quando eu vejo uma pessoa se vitimizando, eu tenho dificuldade em ter empatia. E aqui eu nem vou ler a pergunta ainda pra gente já chegar nela, né? Aqui eu trago para vários contextos pessoais de vida, né? Eu queria me formar na área de tecnologia. Não pude me formar na área de tecnologia ali inicialmente, porque o dinheiro que eu fazia o bico de garçom para pagar a faculdade só dava para pagar educação física ou administração. Eu pensei, o que pode me ajudar mais? Na época eu pensei em administração, me formei em administração. Só que eu queria fazer alguma faculdade na área de tecnologia. E hoje tem muitas oportunidades, como a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Então eu corri atrás, reprovei em 3 vestibulares. No 4º, eu consegui passar numa faculdade pública para poder fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, no qual também sou formado. Dentro disso, eu vejo muita gente reclamando de falta de oportunidade, disso, daquilo. E, cara, de verdade, óbvio, dentro de um contexto onde a pessoa minimamente tem um teto para morar, tem um alimento para comer, né? Não tô falando dos extremos, tô falando de um contexto normal, de uma pessoa que tem saúde, inclusive, não tem nenhuma limitação. Declínio cognitivo. Cara, não tem nenhum declínio cognitivo. Quando eu vejo uma pessoa se vitimizando, cara, eu não consigo ter empatia. Nossa, eu entendo total. É que a gente precisa entender que o vitimismo, ele não é a causa de nada. Ele é a consequência de algo. O vitimismo, ele é uma carência. A pessoa se vitimiza não porque ela quer, mas porque ela entendeu que aquilo funciona. Ela está condicionada. Olha que interessante isso. Então, a pessoa, ela se vitimiza porque ela entendeu que aquilo funciona. Porque, de certa forma, alguém vai se compadecer, entre aspas, daquela situação e vai ajudá-la. Isso. O nosso cérebro, ele é campeão em economizar energia e a melhor ferramenta que ele tem para isso é padronização. Tem Pavlov e vários estudos sobre condicionamento. Então, eu vou pegar como exemplo a minha avó, espero que ela não assista isso. Mas a minha avó, ela entendeu que quando uma pessoa está saudável, ela está sozinha.
Porque ela está saudável, então ela vai, faz as coisas, faz o mercado, vem, faz... Agora ela entendeu que quando a pessoa está doente, quando a pessoa está mal, ela está cheia de pessoas ao redor dela ajudando ela. Então ela se vitimiza para conseguir suprir uma carência. O vitimismo não é a falha dela, é a ferramenta dela. Então, quando a gente entende que o vitimismo é algo... Porque ela foi condicionada, ela entendeu, um dia funcionou. Um dia eu imagino que ela deve estar lá, ela deve ter estado lá na cama dela e ela estava tossindo e doente, com febre, um monte de gente levando coisa, eu lá levo as coisas. Tá, mas quando ela está saudável, eu não vou até o quarto dela, entende? Então ela foi condicionada, ela entendeu que esse padrão funciona. Quando eu me vitimizo, eu estou rodeada de pessoas. Que interessante, cara, que interessante. Então, fazendo essa introdução ao vitimismo, vamos para a pergunta aqui. Toda vez que colocamos a culpa em algo externo, economia, cliente, produto, a gente perde força. Até que ponto isso isso é vitimismo e até que ponto é uma análise justa da realidade? Interessante a pergunta, né? Se eu analiso de forma justa que a economia tá ruim, o cliente não quer comprar, o produto tá ruim, eu tô me vitimizando ou tô sendo justo dentro dessa análise? Acho que o ponto que resolve isso é a fonte. É que eu sou apaixonado por PBR, que é prática baseada em evidência. Então, se você acha que a economia tá ruim, ou que se você acha que o cliente ou o produto estão ruins, tá, mas qual é a sua fonte? Qual é a sua base para essa conclusão? Porque se forem as vozes da sua cabeça, você tem grandes chances de estar se vitimizando. Interessante. Mas se você tem bases para fundamentar a sua conclusão, ainda que a sua conclusão seja errada ou outra pessoa discorde, não é vitimismo, é um argumento. A diferença de argumento e vitimismo é o embasamento. Interessante. Olha, esse é um conceito muito bom, né? O embasamento vai diferenciar se eu estou me vitimizando ou se eu tenho uma argumentação que seja relevante ao ponto discutido. Trazendo um pouco dentro de um conceito, isso que você falou, que eu uso muito dentro dos meus treinamentos de venda. Se uma pessoa está fazendo, ela automaticamente classifica todas as demais do mundo inteiro, de todo o universo, em 2 caixinhas. Quem está fazendo errado e quem está fazendo pouco, né? Se a pessoa não tem nenhum poder sobrenatural, se a pessoa não tem nenhuma vantagem, tem 2 cérebros ou sei lá o quê, se a pessoa é um ser humano normal e ele conseguiu fazer uma coisa, ele automaticamente classificou todas as demais em quem está fazendo errado e quem está fazendo pouco ou não está fazendo. Faz sentido isso? Nossa, que legal pensar assim, né? Dá para brincar dizendo que se alguém faz, é fazível. Pois é. Pensa na maratona que você correu, né? Em algum momento da humanidade, e a gente nem precisa ir tão distante nisso, talvez nunca ninguém tinha corrido uma maratona. Talvez achasse impossível. Eu não lembro o nome, mas eu li uma matéria sobre isso. Em algum momento ali, eu não lembro que ano que era, enfim, o ser humano achava que era impossível correr 1/4 de milha abaixo de sei lá quanto tempo. Vou até trazer depois esse estudo, puxar. E então assim, parecia impossível, ninguém acreditava que era possível fazer. Então, estava dentro daquele parâmetro. E aí teve um cara que foi lá e conseguiu correr 1/4 de milha em menos de 4 minutos, eu não lembro exatamente qual era o tempo. Nossa. A partir dele, cada vez mais aparecia alguém correndo em menos tempo. Porque, de novo, né, ele classificou os demais, você tá fazendo pouco, tá fazendo errado, porque dá pra fazer, eu acabei de provar que dá pra fazer. Aí entra nessa questão do embasamento. E qual que é o embasamento? Tem alguém fazendo? Eu não consigo vender 10 copos desse daqui. Não, é impossível vender 10 copos, o preço é muito caro, o mercado tá desaquecido, as pessoas não estão comprando copos, né? E aí vai um cara lá e faz lá e vende 10. O que ele acabou de fazer? Classificou as demais. Cara, você tá fazendo errado. Você não tá fazendo, você tá fazendo pouco. Porque eu tô te mostrando que dá pra fazer. Então eu uso muito esse conceito dentro dos treinamentos. E isso é uma prática comercial muito poderosa dentro de times comerciais. Você evidenciar quem tá tendo resultado. Porque aí mostra no exemplo que dá pra fazer. Que legal. Tem uma frase falando sobre isso, né? De dados e opinião e tal. Eu ouvi uma frase no Vende-se que também eu vou guardar para sempre, que é assim, se temos dados, vamos pelos dados. Se o que temos são opiniões, vamos pela minha. É um líder falando sobre o repertório dele. Sim.
Então isso é muito legal e isso pode ser um divisor de águas no momento de discussão, assim. Achei legal isso. Muito bom, próxima pergunta. Existe vitimismo silencioso? Quando a pessoa não reclama, mas também não age. Vocês já tiveram isso ou já viram isso acontecer em equipe? Bom, primeiro eu vou deixar você responder. Você já viu isso acontecer? O cara se vitimizando dentro do agir, talvez? É que não existe vitimismo silencioso porque o vitimismo por si só ele é uma ferramenta. Então, de nada serve uma ferramenta que não seja exposta. Faz sentido. O que ele pode ter é outra coisa, falta de proatividade, falta de necessidade, falta de técnica ou competência, falta de algumas outras, de comunicação, às vezes falta de canais de comunicação no ambiente em que ele está vendendo e tal, mas não quer dizer que eu não acredito muito em vitimismo silencioso. Pensando de forma racional, até dentro da minha experiência de liderar equipes e pessoas, se o cara não está fazendo e eu sou o líder dele, qual que é a minha primeira ação? Perguntar. Cara, por que você não está fazendo? E a partir do momento que ele verbaliza o motivo, aí ele está se vitimizando e não é mais silencioso. Aí sim. Entendeu? Então, realmente, não existe vitimismo silencioso, porque se ele não está falando nada, ele simplesmente escolheu não fazer, talvez. Uhum. E aí se eu pergunto para ele, ele fala, não, cara, eu não quero fazer, tá tudo bem. Agora, não, eu não estou fazendo por causa disso, daquilo, já não é mais silencioso. Então, realmente, estamos cravando aqui que não existe vitimismo silencioso. Muito bom. Próxima pergunta. Casos reais da WSP. Olha só, vamos ver se a gente tem algum caso aqui. O que a produção preparou aqui? Será que vai ter alguma exposição aqui de alguém da WSP, né? Aqui na WSP, né, para quem nos assiste aí faz um tempo, conhece o nosso canal de vendas aqui da WhatsApp. O que não faltam são histórias reais de pessoas que chegaram desacreditadas e viraram referências. O que muda quando alguém troca a postura de vítima para de protagonista? Bom, dentro de um conceito científico, neurológico, talvez, se você tiver algum exemplo sobre isso, o que muda efetivamente quando a pessoa muda a postura? Cara, eu tava me vitimizando, caí na real aqui, não vai me levar a nada isso, por mais que eu tenha os benefícios do vitimismo, de talvez, né, como você explicou, talvez ter o compadecimento das pessoas me ajudarem, ou talvez me vitimizar para que eu não faça algo que eu não quero fazer, por exemplo. Quando eu faço essa mudança, eu falo, não, cara, eu quero o resultado, vou assumir o protagonismo da minha vida, do meu resultado, do meu trabalho e vou correr atrás. Existe algum termo científico que explica essa mudança? Existe. Quando você se torna protagonista, significa que você aceita fazer o que tem que ser feito, independente do que você quer fazer. Entende? Tem que ser feito. Ah, mas eu não quero fazer. Tem que ser feito. Por exemplo, eu sou protagonista da minha saúde quando eu não quero treinar, mas eu tenho que treinar. Então eu acordo e treino. Em vendas é isso. Eu tenho que estudar métodos de venda. Ah, mas eu tô cansado. Não, mas eu estudo métodos de venda. Eu assisto treinamentos. Eu faço o que tem que ser feito. Existe no nosso cérebro a via mesolímbica e a via mesocortical. São dois canudinhos que levam dopamina, que é um biscoitinho de motivação, ou para o nosso emocional ou para a nossa razão. Quando você assume o protagonismo da sua vida, você faz o que tem que ser feito, esse canudinho da via mesocortical que leva lá para a razão a dopamina, ele tende a aumentar o calibre, ele tende a deixar cada vez mais fácil fazer o que tem que ser feito. Isso é a disciplina fisiologicamente explicada, por exemplo. Isso é físico, cara? Isso é Ele físico. realmente aumenta? Isso é físico, entendeu? Então, quando você se torna protagonista, faz o que tem que fazer, cria disciplina, o seu cérebro, através de um conceito chamado neuroplasticidade, que é a mudança física da forma e dos lugares das coisas, ele se adapta a essa nova habilidade de fazer o que tem que ser feito. Então, só para ficar mais claro aqui pra galera, se eu sei que eu tenho que treinar e eu falo, cara, tô com preguiça, não quero, mas, cara, eu vou lá e
vou treinar, eu tenho que fazer o que precisa ser feito pela minha saúde, pelo meu corpo, pela minha autoestima, pelo que for. Isso, fisicamente falando, vai moldando o meu cérebro. Sim, por neuroplasticidade, que é esse conceito de que o cérebro muda fisicamente, você vai se tornando cada vez mais capaz de fazer o que tem que ser feito, seja lá o que você acredite que tem que ser feito. Interessante. Então vai ficando cada vez mais fácil. E o contrário também é verdade, tá? Quanto mais você se vitimiza e vai agindo pela emoção no sistema límbico, é o outro canudinho que vai engrossando. E aí vai ficando cada vez mais difícil fazer o que tem que ser feito. O contrário também é verdade. Interessante. E aí, trazendo para um contexto prático aqui, de time de vendas e tudo mais, até dentro da própria WSP, uma pessoa quando ela sai de vitimista para protagonista, o resultado é muito claro. É o resultado, é o próprio resultado. A mudança é o resultado que a pessoa atinge, porque ela assumiu ali o controle do que ela precisa ser, do que ela precisa fazer. E, obviamente, quando a gente faz, né, e eu bato muito nessa tecla, as pessoas elas confundem as coisas e a gente dificilmente trabalha na consequência. A gente sempre trabalha na causa. Se eu quero emagrecer, eu não falo, vou decidir emagrecer 5 quilos. Pronto, emagreci? Não é assim. O que eu vou trabalhar? Na minha alimentação, no exercício físico, no comportamento, no sono e, obviamente, a consequência disso vai ser eu emagrecer. A venda é a mesma coisa. Se eu trabalho que está dentro do meu controle de fazer mais abordagem, ligar mais, aplicar técnica, pegar contatos com meus clientes, né, fazer um bom fechamento, ou, enfim, trabalhar dentro de todo o contexto no qual eu atuo, a consequência disso vai ser resultado. Então, o vendedor, a função dele principal não é vender, é fazer volume de contatos e aplicar técnica. A venda é uma consequência disso. É o hábito, né? Muito bom. Próxima pergunta. Na prática, como líderes, qual é a linha tênue entre acolher alguém em dificuldade e perceber que aquilo já virou vitimismo? Eu volto para o meu argumento dos dados. Como eu vou saber se a pessoa não está tendo resultado por vitimismo ou falta de proatividade ou por dificuldade? Dados. Ela está fazendo o que tem que ser feito? Tá. Será que ela está fazendo errado? Será que ela não está fazendo? Então, eu acho que a linha tênue é perceber se a dificuldade, o que faz a gente entender se é dificuldade ou vitimismo é quais são os dados, entendeu? O parâmetro daquela comparação. Quantas vezes ela tentou? Ou quantas vezes ela falou que não consegue, que não dá? Tá, mas, cara, ele tá fazendo todo dia. Ele chega cedo, ele vai embora tarde, ele tá tentando, mas não tá tendo resultado. Vamos ver então, acho que é dificuldade. Agora o cara, não dá, isso aí não dá, tá? É outra coisa. Então acho que os dados são a linha tênue. Eu tenho um conceito muito, muito prático dentro do tema de liderança, né? Eu sempre dou atenção principalmente para o cara que está tendo resultado, para eu manter aquele resultado dele, para eu manter ele empolgado ali na linha, né? Dar aquele empurrãozinho para ele, aquele impulso para ele continuar e pegar mais velocidade dentro do avanço dele. E eu ajudo também, eu concentro meus esforços, minha energia também em ajudar quem está pedindo ajuda. O cara que não é vitimista e está com dificuldade, ele pede ajuda. O cara que tá dentro de um conceito de vitimismo, ele não vai pedir ajuda, ele só vai justificar o porquê ele não está fazendo ou não está alcançando aquele resultado. Nossa, isso é muito know-how, hein? Que legal, cara. Então, cara, quando alguém tá pedindo ajuda, automaticamente, dentro do conceito de liderança, eu entendo que esse cara tá com dificuldade, porque ele, cara, me ajuda, eu quero atingir esse resultado, eu quero vender, eu quero conquistar, sei lá, ser promovido. Ele não tá se vitimizando, ele tá pedindo ajuda, inclusive. Aí, obviamente, dentro do entendimento da dificuldade que ele tá passando, eu vou orientá-lo. Mas só o fato dele pedir ajuda pra mim já mostra... É um indicador, né? Que é um indicador que ele não tá se vitimizando. Agora, quando eu, ativamente, vou atrás de um cara e falo assim, Minoru, cara, eu queria te ajudar mais, o que tá acontecendo? Você não tá conseguindo vender e tudo mais? É por causa disso, é por causa daquilo. O mercado. O mercado, não sei o quê, o carro do ovo passando na rua, me atrapalha com o som. Cara, esse cara tá se vitimizando. Porque, até dentro desse contexto, né, tem pessoas que falam, mas onde eu moro tem muito barulho. Cara, se o cara quer realmente mudar de vida através de vendas,
Se o cara quer realmente atingir um resultado, cara, vai pro shopping, vai lá sei lá, cafeteria que tem internet, vai pra algum lugar, vai pra casa do tio, porque a partir do momento que você quer atingir um resultado, cara, você vai atrás. O Caio fala muito isso, né? Ninguém para uma pessoa altamente determinada. Se, não, eu não trabalhei hoje porque não tinha internet aqui no bairro, vai pra outro bairro, vai pro shopping, vai pra um café, vai pra onde for. Se não, é vitimismo. Nossa, muito prático, muito legal. Muito bom, próxima pergunta. Se o protagonismo é individual, como criar uma cultura de protagonismo coletiva dentro de um time? Cara, que interessante essa pergunta, hein? Eu diria pelo exemplo e pela recompensa. Pelo exemplo e pela recompensa. E inclusive uma curiosidade sobre recompensa. Para o nosso cérebro, recompensa tem a ver com um biscoitinho que chama dopamina. A Amora é minha cachorra, ela faz xixi no tapetinho, eu dou um biscoitinho para ela se motivar a fazer aquilo de novo. E a gente funciona do mesmo jeito. Esse biscoitinho para a gente é a dopamina. Quanto mais maduro é o cérebro e mais velha é a pessoa, mais ela consegue esperar mais tempo para recompensas maiores. Quanto mais jovem é o cérebro, mais ela tende a preferir recompensas menores, desde que sejam imediatas. Interessante. Então, muitas empresas não sabem de informações como essa e calculam errado as recompensas. Tem muita gente mais jovem que trabalharia e atingiria a meta com mais vigor se você pudesse liberar ela 1 hora mais cedo na sexta. E teriam pessoas mais velhas que poderiam ser muito mais motivadas se você desse uma ação da empresa que cresceria em 5, 10 anos, ao invés de você ter que gastar o dinheiro agora e descapitalizar a empresa. Então tem estratégias que têm a ver com neurociência para recompensa, para estratégias de pagamento de recompensa, é muito interessante. Interessante, cara. Bom, dentro de criar uma cultura de protagonismo coletiva, dentro de um modelo de liderança, entra alguns conceitos aqui em que cada um faz pelo seu motivo. Esse é o ponto principal, né? Dentro de um processo de compra, o cliente nunca vai comprar pelo seu motivo, ele compra pelo motivo dele. Por isso que dentro da técnica que nós ensinamos, a gente não trabalha com venda de convencimento. Eu trabalho dentro de uma investigação onde eu entendo o seu motivo pelo qual você precisa do meu produto ou serviço, através de perguntas, para que você se convença de que você precisa tomar aquela decisão. No processo de liderança é a mesma coisa. O liderado nunca vai fazer pelos meus motivos, eu líder. Ele vai fazer pelos motivos dele. Então a melhor forma de você liderar uma pessoa é entendendo quais são os motivos dela, para que você ajude ela a atingir os objetivos dela, resolver a dor, o sonho e a necessidade dela, e com isso eu atinja os meus objetivos. Quando a gente traz para um ponto mais coletivo de time, é complexo isso, mas como que eu vou alinhar os objetivos individuais dentro de um objetivo coletivo para que dentro de um protagonismo coletivo todo mundo ganhe? Legal. Então, quais são os prêmios que eu tenho que colocar aqui? Primeiro, entra num contexto de atender a maioria. Quanto mais abrangente for, mais eu tenho a aderência da galera, né? Se tem mais pessoas querendo ganhar uma folga na sexta-feira e poucas pessoas querendo ganhar uma ação que vai ser para 5 anos, né? Obviamente, a minha campanha mais efetiva vai ser onde atinge a maioria, se eu só posso fazer uma única campanha. Então, eu acho que entender o objetivo individual de cada membro do time comercial faz com que você consiga ter um racional e trabalhar dentro de construir uma cultura de protagonismo coletivo, dando prêmio a partir do atingimento da meta de forma coletiva também. Então, acho que as empresas têm que sempre trabalhar nas duas esferas, né? Pensa, por exemplo, numa competição comercial, que a gente faz bastante aqui na WhatsApp. Tem o troféu individual. Então o cara tá ali dentro do protagonismo dele individualizado. Se ele for o melhor vendedor, ele vai ganhar o troféu de primeiro lugar. Quando a gente vai para times, tem o senso de pertencimento, tem a questão do né? Tá trazendo um pouco pro futebol.
Então o líder tem que ter essa habilidade de fazer com que cada um dentro dos seus objetivos individuais atinja aquele objetivo coletivo, porque se tem um senso de pertencimento bem trabalhado, eu quero ajudar meu time a ganhar esse troféu, porque representa também o meu trabalho ali. E aí entra dentro da cultura coletiva. Você falou um negócio que é tão legal, que é sobre, para você engajar alguém a ser protagonista, para você motivar essa pessoa, você precisa saber o porquê dela. Isso é muito legal. E uma sugestão que dá muito certo é você perguntar para cada um deles o que é que eles gostariam que fosse as suas recompensas. Isso funciona. É um jeito de personalização, é um método para personalizar em grupo. Eu sei que personalizar em grupo parece esquisito, mas eu estou querendo dizer, para o seu grupo de vendedores, como você pode personalizar a recompensa? Você pode fazer perguntando abertamente, ou você pode falar assim, no budget. Pessoal, o que é que você quer até R$3.000? Quem bater a meta de tal coisa, entendeu? Interessante, e cada interessante. um vai querer um Garmin, o outro vai querer um tênis, o outro vai querer um jantar, o outro vai querer uma viagem. Todo mundo tem o mesmo budget, mas cada um pode usar do seu jeito. Cara, interessante isso. Excelente dicas aí de premiação. Uhum. Você trabalhar dentro de um contexto de valor e cada um escolhe o que vai ganhar. E aí vai entrar num outro contexto, né, de premiação em dinheiro ou, por exemplo, um copo como esse, né? Isso não vende no mercado. Então, se o cara pega o dinheiro, às vezes ele vai resolver um problema. E ganhar dinheiro é bom, o vendedor gosta de ganhar dinheiro. Mas quando você traz uma experiência, quando você traz ali um item que ele não consegue comprar em outro lugar, quando ele sai, que gera esse pertencimento, acaba sendo melhor dentro de um contexto de times comerciais. Próxima pergunta. Vocês acham que todo mundo pode se tornar protagonista ou tem gente que vai sempre escolher o papel de vítima? Aqui eu vou lembrar de uma aula sua, cara. Antes de você responder. Sobre as tribos, cara. Nossa. Porque a pessoa sempre escolher o papel de vítima, dentro do meu, obviamente, pouco conhecimento, vai estar relacionado aonde ela está inserida dentro de uma classificação, dentro de ambiente, dentro de referências, né? Tô certo, tô errado? Agora traz um pouco disso. Totalmente. Eu sei que a gente tende a falar que todo mundo tem a escolha. Mas quando a gente vê, por exemplo, o Dave Logan falar do Tribal Leadership, né, que é toda essa teoria de divisão das pessoas em tribo, a gente consegue entender muito bem que nem todo mundo tem escolha. Porque isso parte das referências que ela tem, do repertório que ela tem, da padronização de comportamento que ela tem, do contexto modulatório que ela aprendeu, como é que se comporta, porque a gente só repete comportamentos. Então, eu sei que a gente coça a língua para falar que todo mundo pode escolher se tornar protagonista. É como a gente falar de outros temas polêmicos, como obesidade e outras coisas. Mas quando a gente entende que você está inserido num meio e você repete comportamentos que foram normalizados, não é tão simples assim, entendeu? Então, a gente não pode usar... Pelo menos não dá para usar a ciência para justificar que todo mundo pode escolher ser protagonista. É mais complicado. Às vezes é mais complicado. Interessante. Se a gente fosse pensar de uma forma racional, talvez, fria, né? Bem... talvez a gente poderia bater o martelo que a pessoa possa ter sempre uma escolha, né? Mas dentro de um contexto de ambiente, dentro de um contexto de referências, realmente, se a pessoa não tem um conhecimento, não tem um nível de consciência que ela pode ter uma determinada escolha de alguma coisa, ela não sabe, né, que aquilo... Talvez ela nem sabe que aquilo exista, aquela opção exista. Você só pode escolher dentro do leque de repertório que você tem. E existem pessoas que nasceram e cresceram em contextos em que ninguém fez, em que ninguém conseguiu. Você esperar que essa pessoa fale, não, eu vou fazer diferente, pô, eu consigo. É meio... Sabe aquela coisa de na prática a teoria é outra? Entendeu? E talvez aqui, eu volto lá para o início desse episódio aqui, inclusive, né, que eu disse que eu tenho dificuldade de ter empatia com pessoa vitimista. Aqui talvez as pessoas possam achar que eu estou sendo até contraditório concordando com isso, mas eu volto a repetir, dentro de um contexto que a pessoa
tem a informação, Aí é diferente. que a pessoa tem a possibilidade, que a pessoa tem saúde, capacidade cognitiva, enfim, e ela escolhe se vitimizar apesar de todas as possibilidades que ela tem, é uma coisa. Se a pessoa não sabe que existe uma outra opção, se a pessoa não tem esse nível de consciência que dá para ter uma segunda escolha, aí entra nessa questão de que realmente sempre vai escolher, vai depender do contexto. É isso aí. Tribo 1 e tribo 3. Tribo 1 e tribo 3, exatamente. Bom, tribo 1 e tribo 3, para quem quiser estudar um pouco mais, fala o nome do estudo do autor. Dave Logan, ele escreveu A Liderança Tribal, Tribal Leadership. É um conteúdo bem interessante. Bom, acho que agora é a última pergunta. Vamos para a última pergunta. Se cada um aqui pudesse dar uma frase, cada um no caso, eu e o Minoru, para diferenciar um protagonista de uma vítima do dia a dia, qual seria? Qual seria a sua frase? Quem são seus exemplos? Quem são seus exemplos? Porque se você souber quem são os seus exemplos, né, você vai saber o que pauta as suas escolhas. E aí, se a pessoa não tem exemplos, ela não tem repertório, não dá para exigir que ela seja protagonista, porque ela vive numa dinâmica. Um outro cara interessante para sugerir para as pessoas lerem é o Hans Rosling. Ele escreveu Factfulness, e ele, inclusive, um sueco metido com prêmio Nobel e tudo, e ele fala sobre não existe um acontecimento, existe uma dinâmica. Então, se você perguntar para a pessoa, viu, quem são suas referências? Ou se você olhar quais são as referências dela, você consegue entender qual é a dinâmica que ela está inserida e se ela vai conseguir se diferenciar, se ela vai conseguir deixar de ser uma vítima e tudo mais. Acho que é uma coisa importante, é qual é a dinâmica que a pessoa está inserida. Interessante, interessante. Definir em uma frase fica um pouco difícil, confesso para mim, né? Como diferenciar um protagonista de uma vítima. Eu acho que a gente volta naquele mesmo contexto, cara. Você falou um negócio muito bom no começo, que acho que podia ser usado aqui. Eu acho que o ponto de a pessoa pedir ajuda... É isso aí. Se a pessoa tá te pedindo ajuda, ela não tá sendo vitimista porque ela quer resolver um problema. Por mais que ela tenha dificuldade, por mais que ela esteja se vitimizando dentro dos motivos pelo qual ela não tá fazendo alguma coisa, mas só o fato dela te pedir ajuda, ela já tá querendo sair do vitimismo, talvez até de forma inconsciente, né? Ela quer sair daquela situação. E óbvio, né? A gente tá entrando no contexto de pedir ajuda para aprender algo. Pedir ajuda para resolver um problema. Não pedir ajuda no sentido de trazendo para vendas. Pô, Minoru, não tô conseguindo pegar contatos para que eu possa vender. Me passa uns contatos aí. Assim não é esse tipo de ajuda. É assim, cara, Minoru, não tô conseguindo pegar contatos dos meus clientes para que eu possa vender mais, cara. Me ajuda, me ensina. Exatamente. Eu acho que é muito simples você identificar. O cara que aí já acho que trouxe até uma correção do que eu falei, né? O cara, quando pede ajuda para aprender algo, ele não tá se vitimizando. Quando ele pede ajuda para que você resolva algo para ele tá se vitimizando. Muito bom, perfeito. Muito bom, terminamos aqui o nosso debate, a nossa discussão sobre vitimismo, sobre protagonismo, trazendo um pouco pro conceito de vendas, que traz visões claras aí para você. Talvez até fazer uma autoanálise, né? Dentro de tudo que a gente falou. Será que eu tô me vitimizando? Será que eu tô sendo o protagonista? Se autoconstranger um pouco. Se autoconstranger e analisar o que eu preciso fazer para sair do vitimismo e ir para o protagonismo. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Valeu, eu que agradeço. Muito bom aí todos os conceitos que você traz. Você participou aqui de mais um debate do WSPcast, mais um episódio aí. Esteja atento às nossas redes sociais, a gente sempre trazendo novidades, ao nosso canal de vendas, Wiser Sales Platform. Siga o Rafael Minoru nas redes sociais também, um conteúdo muito bacana sobre neurociência, aprendizado, enfim, muita coisa que você pode curtir. E esteja com a gente aí nos próximos episódios. Tchau!